Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Você pode se assentar nesse momento. Nós esperamos que você esteja aí firme, seguro em Jesus, como nós acabamos de cantar, que possamos almejar a glória do Senhor, que o nosso desejo seja tão somente fazer a vontade dEle, louvar, glorificar, obedecer, viver suas palavras, seguir os seus passos. Nós queremos desejar a todas as mamães aí um feliz Dia das Mães. Nossa oração é para que, assim como Deus tem abençoado e cuidado de você até aqui, que assim seja, que assim continue. Que Deus continue dando a você vida, saúde, sabedoria, livramentos, porque, como nós falamos pela manhã, esse papel que você desenvolve é um papel de grande importância. Deus, ele tem uma atenção especial para com sua vida. Então, que Deus abençoe você, um feliz Dia das Mães. Mais à frente nós iremos orar pelas mães novamente e queremos também entregar uma lembrança àquelas que não estiveram pela manhã, uma lembrança da nossa igreja a você. Hoje nós estaremos, logo após o culto, tendo o nosso momento missionário, do nosso hambúrguer missionário, como estamos falando ao longo dessas últimas semanas. E nós compartilhamos nessa semana um link onde você podia fazer ali o seu pedido, e aqueles que fizeram o pedido, nós vimos, os que fizeram, estão aqui pela noite. Eu só queria confirmar, está tudo certo? Tudo certinho para você? Pegar seu hambúrguer lá depois, só para o Washington ir preparando lá e já ir organizando. Mas também, caso você não fez o pedido, caso você não tenha feito o pedido, você pode, ao terminar, falar com o Washington e ali eles preparam na hora. Você pode fazer o pedido ali diretamente com ele, tá bom? Então, nós vamos passar essa mensagem lá para o Washington, que está tudo certo. Vou pedir, Osmani, depois você passa lá para o Washington, por favor, tá bom? E com isso, meus amados irmãos, são atividades missionárias da nossa igreja que nós estamos, de alguma forma, fomentando. Temos nessa noite também a Noemi vendendo alguns produtos, Alguns irmãos já conhecem dos produtos que a Noemi vende, e ela está aqui na área externa, e você pode, após o culto, passar lá, falar com ela, e se interessando por algum dos produtos, adquirir esses produtos. Também temos o pastor Ricardo, ele está com alguns produtos do Ministério Luz para o Oriente, no qual ele já compartilhou com a gente que a venda desses produtos é para ajudar no desenvolvimento do ministério e, em especial, algumas famílias de refugiados, a qual ele tem tido essa proximidade e dado esse apoio. Inclusive, hoje pela manhã, o pastor Ricardo ele trouxe um mostruário com algumas peças, não sei se o nome correto seria bijuteria ou essas peças de prata, Então você pode passar lá e dar uma olhada. E por que ele trouxe? Em conversa com uma refugiada que está assim precisando de ajuda, de auxílio, inclusive ela está vivendo uma depressão profunda, sem poder sair de casa. Ela compartilhou com ele da sua necessidade. E aí ela compartilhou que tinha essas peças que ela costumeiramente vendia, mas não tinha forças para sair para vender. Então o pastor Ricardo pegou essas peças e ele expôs hoje pela manhã, está com essas peças ali também, tá bom? E aí você pode dar uma olhadinha, e aquilo que você comprar vai estar abençoando essa família refugiada aqui no nosso país. Então, são meios e formas de fazermos missões. Nossa igreja, ela não vive o momento missionário somente no mês de outubro, que é o mês em que nós fazemos a renovação de promessa de fé. Nós vivemos missões de janeiro a janeiro. Nós vivemos missões a todo tempo, desafios. O hambúrguer missionário, ali toda a renda que saiu do custo dos produtos que o Washington trouxe, vai ser destinado integralmente para missões, para os projetos missionários. A Noemi, da mesma forma, tem feito assim, dos produtos que ela vende, a parte ali que cabe
a margem de lucro, ela está destinando para missões. Inclusive, hoje pela manhã, ela deu uma palavra aqui para a igreja falando, olha, das vendas que eu já fiz, o dinheiro eu já estou recebendo e já estou separando no envelope para missões. Veja, meus irmãos, que aí tem muito a ver com o coração, com a vontade de abençoar o reino de Deus. E você pode fazer parte disso, você está fazendo parte disso. Nossa igreja está fazendo parte disso. Então, eu acredito que é só o começo. Vamos ter um almoço missionário, logo mais vamos falar da data, vamos falar do cardápio. E passando esse almoço, nós vamos fazer mais alguma coisa, vamos fazer um bazar, vamos fazer uma cantina nos domingos. Enfim, ideias é o que nós mais temos. E força de vontade e esse sonho no coração tem sido plantado no coração de irmãos também, aonde dos que estão fazendo o que estão fazendo, a gente não chegou, eu não cheguei no Washington, e aí fica para a gente aqui, né? Eu não cheguei no Washington e disse, Washington, você pode trazer lá sua hamburgueria para ajudar a gente, missões? Não, foi algo que Deus colocou no coração dele. Um dia ele estava aqui, ele me chamou depois do culto, pastor, tive uma ideia. Que tal a gente fazer uma noite do hambúrguer e aí a renda vai para missões? Falei, ótimo, vamos seguindo. E isso é a mobilização, o investimento no reino e a forma com que nossa igreja continua sendo uma igreja acolhedora, missionária, bíblica. Então, logo depois do culto, temos esse espaço e temos também os nossos irmãos, pastor Ricardo, irmã Noemi, ali vendendo alguns produtos que serão destinados para missões também. Nós estamos, ao longo desse mês de maio, falando sobre família. E falar sobre família é um privilégio, como também um desafio. Porque quando nós falamos acerca da família, não tem como não olharmos primeiramente para a nossa família. Olharmos primeiramente para a nossa estrutura e identificarmos na nossa estrutura, inclusive, pontos que podem melhorar. Eu quero falar para você que, assim, nós temos convidado cada família a olhar para a sua casa e olhar com um olhar de graça, entendendo que, por maior que sejam as dificuldades lá, elas não são impossíveis para Deus. Não são dificuldades insolúveis ao olhar de Deus. Deus, Ele pode resolver a situação. Jesus pode responder à situação, o problema, e mudar a história. Então, nós precisamos, diante dessas reflexões que teremos aqui ao longo do mês, precisamos reafirmar e confiar mais no Senhor, confiar naquilo que Ele está fazendo. Porque, de fato, chegamos em momentos onde nossas forças, elas acabam. Aonde talvez nossa paciência se vai, aonde os nossos braços não alcançam mais. Mas nós precisamos entender que desde muito cedo, desde muito antes de tudo isso acontecer, Deus já havia visto e inclusive Ele já proporcionou a solução para esse problema. Basta confiarmos, sem desespero, mas apenas confie. E nessa noite, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Esse texto fala da entrada de Jesus dentro de um lar, uma visita ali, podemos dizer, inesperada a uma família. Jesus indo à casa de Marta e Maria, e chegando ali junto com os seus discípulos, entrando naquela casa, fazendo uma visita transformadora naquele lar. E o texto bíblico que está aí no livro de Lucas, capítulo 10, do 38 em diante, ele nos fala da seguinte forma: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude.
E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, meus irmãos? Eu creio que essa história, ela é uma história conhecida para você que já tem um tempo de igreja. Talvez você já ouviu mensagens que falavam aí das distrações, não é mesmo? De Marta e da atenção de Maria. Temos uma analogia que tem sido feita hoje, que o mundo em que vivemos é um mundo de Marta, mas precisamos de perfis de Maria, que se aproximem a Jesus. E, de outras formas, talvez você faz analogias com essa história, com a sua história. Frente a uma realidade onde parece que o tempo tem corrido um pouco mais rápido diante dos nossos olhos. O tempo tem corrido um pouco mais rápido e, à medida que nós tentamos, de alguma forma, segurar esse tempo, nós já demos conta que nós não conseguimos. Nós iniciamos a semana e, rapidamente, nós já estamos na quarta. Quando piscamos novamente, nós chegamos na sexta e estamos em mais um final de semana. Quando nós adentramos a fazer as tarefas de casa, iniciamos ali num horário, 9 horas, 8 horas da manhã, quando você olha, eu acredito já é hora de fazer almoço, quando você termina de lavar a louça, já está na hora de preparar a janta. Alguns que saem para o seu trabalho fora e retornam à noite, às vezes saem deixando seus filhos em casa dormindo, e quando voltam, os encontram dormindo, porque o dia passou. A exaustão não é uma questão somente de quem saiu, mas de quem ficou também. Porque hoje nós vemos uma geração, a nova geração, tem uma agenda assim, bem repleta de atividades. Então nós vemos ali algumas crianças já pequenas que vão para a escola, quando voltam da escola, depois tem natação, depois da natação tem o futebol, depois do futebol tem o momento de leitura, depois, e aí quando chega a noite está acabado. A hora passa rápido para eles também. E nisso nós vemos cada vez mais a realidade de um tempo cronológico que vai passando e os dias vão indo embora e problemas, eles não vão sendo resolvidos na medida em que esperávamos. Poderia ser diferente, à medida que o tempo corre, os problemas vão sendo resolvidos na mesma intensidade. Mas não, a gente vê que os dias passam, os meses passam, os problemas surgem e eles nos acompanham. E isso é algo que não é uma peculiaridade somente da sua casa, não é uma questão somente da sua família, é algo que está presente em todos os lares. Todos nós passamos por isso. Todos nós estamos vivendo nesse mundo, onde é um mundo onde as atividades, o trabalho, e quando a gente pensa que, bom, desafogamos um pouco, nós criamos mais alguma coisa nova. Você já parou para analisar isso? Que quando abre talvez algum espaço na sua agenda, você coloca mais alguma coisa. Nós vivemos nessa realidade onde parece que descansar um pouco, ficar em família, ou ter um tempo ali simplesmente quieto, é algo que nos submete a algumas pejorações negativas, né? Algumas questões que são contrárias à forma que fomos ensinados, que temos que trabalhar, que temos que pagar as contas, mas é necessário esse tempo de pausa, é necessário também esse tempo de uma maré um pouco mais mansa, a fim de que possamos perceber e até mesmo desenvolver estratégias para arrumar alguns problemas. Dizia já um velho ditado que quem trabalha muito não tem tempo para gastar o seu dinheiro. Mas também existe um ditado mais novo que a gente pode entender que quem está muito ocupado não tem tempo para parar para resolver os seus problemas. Porque sempre está atarefado em uma nova atividade.
Jesus ele entra nessa casa ao passar ali pela aldeia de Betânia, e Marta e Maria eram uma família conhecida de Jesus. Em outros relatos bíblicos, nós vemos a proximidade de Jesus dessa família. É uma família que certamente tinha ali alguma forma de relacionar-se com Jesus, que ia além somente do querer saber quem era Jesus e até mesmo de consumir o que Jesus poderia oferecer. Mas era um relacionamento de amizade. Era um relacionamento de proximidade. Marta, Maria, Lázaro era uma família a qual Jesus ele tinha ali uma afeição, e alguns relatos históricos falam inclusive que Marta, Maria e Lázaro eles eram contemporâneos de Jesus desde a sua adolescência, desde a sua primeira idade. Sabe aquelas famílias que a gente tem por perto desde muito cedo, e aí vai passando os dias, vai amadurecendo, mas quando nós nos encontramos, sempre é aquele mesmo sentimento? Então, alguns dizem que Marta, Maria e Lázaro eram um desses que já conhecia Jesus desde das suas primeiras fases de idade. E aí nós vemos que, quando Jesus ele passa ali por aquela cidade, Jesus ele entra naquele lar. Ele entra naquele lar com o propósito de visitar aquela família para atender ali, talvez, uma necessidade que era real dentro daquela casa. Uma realidade que envolvia a necessidade de parar um pouco para ouvir, e uma necessidade também que envolvia uma atenção para as coisas que estavam acontecendo. Se nós pararmos simplesmente e ficarmos contemplando o que acontece, nós vamos ser omissos. Mas se nós nos colocarmos para trabalhar e fazer de qualquer forma, talvez nós vamos ser esses que agem de qualquer forma e agem às vezes de formas ignorantes. Então, Jesus, ele vê que aquele lar, ele tinha esse tom de uma questão que envolvia bastante a prática, o consumismo, a entrega, o serviço, e isso estava ali na figura de Marta, mas havia também a contemplação, a audição, a atitude, a audição que havia em Maria. E aí a gente pode se perguntar, de que pessoas nós precisamos hoje? De Marta ou de Maria? Eu digo que, se isolarmos, não é, somente Marta e Maria, talvez nós não chegaremos ainda no ideal. Talvez o que precisamos é de pessoas que tenham o equilíbrio de Marta e o equilíbrio de Maria. Precisamos de pessoas que tenham sensibilidade, famílias que tenham sensibilidade para dobrar os joelhos e chorar na hora que precisa, mas também para se levantar e agir na hora que precisa. Não sei se isso tem a ver com as muitas formas de terceirização que nós encontramos hoje. Nós terceirizamos muitas coisas. A nossa geração é uma geração da terceirização. Terceirizamos quem faz a comida, terceirizamos os programas que nós assistimos, terceirizamos o cuidado e a educação dos filhos, terceirizamos ali até mesmo a segurança que devia ser provida dentro de casa para outros. E, às vezes, terceirizamos a nossa família nas mãos de pessoas a qual não estão interessadas com a família. Essa forma é uma forma de entrega, aonde pessoas talvez estão muito atarefadas com as coisas que fazem, e aí nós vemos esse volume de pessoas que querem trabalhar cada vez mais, porque querem dar sempre o melhor para a sua família, e não há um erro nisso, mas por querer sempre colocar ali algo sempre melhor do que já foi entregue, trabalha desvairadamente e não tem tempo para falar com os filhos, para conversar com a esposa, para ter um tempo ali de valor com a família, mas também tem aquele lado de outros que talvez não estão numa atividade tão frenética e, tipo assim, lavou as mãos, entenderam? Lavaram as mãos, não querem fazer mais nada. Eu lavo as mãos, eu já entreguei esse casamento, eu já entreguei os filhos, eu já entreguei o que eu podia fazer pelo lar, não faço mais nada. Portanto, nós não podemos ver, assim, figuras sadias, tanto no ativismo como na passividade, mas precisamos ter um equilíbrio.
Precisamos ter esse equilíbrio que é encontrado entre a adoração e o serviço, entre a forma de Marta e de Maria, porque ambas ali, apesar de uma repreensão que foi dada no lar delas, acerca de que Maria havia escolhido a melhor parte, isso não era uma repreensão que estava punindo Marta daquilo que ela estava fazendo. Porque, de outra forma, nós não podemos esquecer que Jesus entrou dentro da casa daquela família e ele não entrou sozinho. Ele entrou provavelmente com, no mínimo, 12 pessoas ali junto com ele. E alimentar 12 pessoas, 13 pessoas, não é algo assim que dá para fazer rápido, né? Por mais que as donas de casa tenham toda a facilidade, eu acredito que se chegar 12 pessoas na hora do almoço na sua casa e falar, chegamos para almoçar, talvez você vai ficar ali desesperada no primeiro momento, e aí esse desespero foi contido justamente pela atividade de Marta, no qual ela foi para a cozinha e estava fazendo certamente uma comida muito boa para aquela turma. E aí nós vemos que o equilíbrio, ele é preciso. Precisamos entender que as distrações dessa vida, elas não podem roubar a nossa atenção quanto à realidade da família. Existe uma frase que é dita por um teólogo chamado Eugene Peterson, que ele diz assim: as pessoas que não ouvem geralmente fazem muito, ou fazem a coisa errada, ou fazem a coisa certa do jeito errado. Então é preciso o quê? Ouvir. Ouvir aquilo que o Senhor está falando para a família. Ouvir aquilo que o Senhor está falando para você, no papel de pai, no papel de mãe, no papel de filho. Quem não ouve, geralmente faz muito, ou faz a coisa errada, ou faz a coisa certa do jeito errado. Precisamos parar mais para ouvir aquilo que o Senhor está nos orientando a fazer. Porém, não parar e entregar a vida para que ela seja conduzida de qualquer forma, mas parar e entregar a vida nas mãos do Senhor e nos prontificar para agir e trabalhar juntamente naquilo que Ele está fazendo. Saiba que na sua família, na sua casa, existem coisas que somente você pode fazer. Existem coisas no seu lar que somente você pode fazer. Eu não tenho a liberdade de entrar na sua casa e fazer algumas coisas que talvez são percebidas por você e são percebidas por outras pessoas. Deus deu a você a possibilidade, a arte, a autoridade de ir e falar coisas que precisam ser ditas, sejam para enaltecer o seu lar, seja para corrigir o seu lar. Diante disso, a figura de Marta e Maria, esse equilíbrio proposto, ele é algo que nos chama a uma atenção, que é a atenção como equilibrar isso. A pergunta que fica é, bom, legal, eu sei que eu não posso estar nos extremos, mas o equilíbrio também é uma arte que precisa ser feita ali de forma ali milimétrica. Manter o equilíbrio é algo que nem sempre é fácil. Mas o Senhor, Ele nos dá, em primeiro lugar, a certeza de que Ele é aquele que está disposto a nos ajudar a chegar no equilíbrio proposto. Talvez a sua personalidade é uma personalidade explosiva. Talvez a sua personalidade é uma personalidade reagente. Talvez você é aquele que sabe o que precisa falar e não fala. Talvez você é aquele que se retrai diante dos problemas. E a pergunta é como? Eu sei que eu preciso fazer, eu sei que eu preciso agir. Saiba que Deus, Ele de antemão, Ele já se derramou a seu favor, Ele já estendeu a mão de ajuda e auxílio. Ele é aquele que está tão preocupado com a sua casa e com a sua família que Ele está disposto a ajudar você a tomar essas decisões e a ser instrumento ali, dentro do seu lar, de bênção e de uma palavra que vai vir com ânimo, com exortação, que vai vir com carinhos, mas que vai vir também com correções. Deus, Ele é esse que ajuda, Ele é esse que entra nos lares, Ele é esse que bate a porta, e se a porta está aberta, Ele entra. Basta permitirmos que Ele entre.
Mas também nós chegamos numa realidade, às vezes, aonde o Senhor ele está à porta batendo e tentando entrar, e nós não queremos abrir a porta. Vemos que nessa situação de Marta e Maria, Jesus, ao passar naquela cidade, ele chega àquela porta, e certamente a porta estava aberta, e quando perceberam que era Jesus, falaram: entre, Senhor, dentro do meu lar. Entra. Porque quando o Senhor está dentro da nossa casa, Ele tem essa capacidade, esse poder de equalizar as situações dentro de casa, fazendo com que as guerras, elas sejam reduzidas e tenhamos um pouco mais de paz, fazendo com que as formas que já foram entregues, elas sejam resgatadas. Vai haver a necessidade, talvez, de você ir atrás. Lembra sempre que o Senhor, como pastor das nossas almas, Ele é aquele que vai atrás da ovelha perdida. E às vezes na sua casa, há também ovelhas que estão saindo fora do aprisco. E Ele não quer que você entregue essas ovelhas à vida. Deixa que a vida ensina, deixa que elas vão aprender de uma forma dura, mas vão aprender, nem sempre vão aprender. Então entenda que o Senhor ele também dá ânimo e levanta esses que talvez pelo cansaço, pela exaustão, já entregaram e falaram: olha, não consigo mais. Ele bota fogo e ânimo dentro do coração, a fim de que esses que estão desanimados se reergam e possam ir atrás com amor, possam ir atrás com carinho, possam ir atrás entendendo que o Senhor se interessa com aquela pessoa, se interessa com a família, se interessa com os seus. Na dinâmica de Marta e Maria, simplesmente deixar de fazer seria um problema, mas também deixar de ouvir seria um grande problema também. Qual caminho pedir ao Senhor? Senhor, me ajuda a equilibrar, a fim de que eu possa agir da forma como o Senhor quer dentro da minha casa, como pai, como mãe, como filho, sabendo que o Senhor, Ele é esse que vai atrás, Ele busca, Ele bate a porta, Ele quer entrar nos lares e Ele quer fazer ali encontros memoráveis. Ele quer fazer com que haja encontros memoráveis. Nós encontramos muitos relatos de Jesus ali com pessoas no Novo Testamento, e boa parte desses relatos, Jesus está ali com eles em momentos memoráveis, momentos marcantes, momentos onde envolvia a alimentação, momentos onde envolvia o local onde era o local de trabalho daquele grupo, ou até mesmo em locais onde eram locais que eram vistos como locais que eram locais de acusação. Jesus ele se apresenta dizendo: não é dessa forma. Eu sou esse que venho trazer a paz. Eu sou esse que venho trazer a vida. Eu sou esse que venho resgatar as pessoas. E quando envolve pessoas, envolve família. E ele se mostra assim sempre pronto a ajudar. Não há situações no qual o Senhor ele deixe de estender as suas mãos. A palavra de Deus nos mostra que se fosse escrito tudo aquilo que Jesus fez e falou, os livros do mundo inteiro não poderiam conter todos os escritos, todos os detalhes. Então, certamente aconteceu muitas coisas, aonde Jesus esteve com pessoas, aonde Jesus entrou em outros lares, aonde Jesus estendeu sua mão, aonde Jesus reuniu famílias, aonde Jesus fez com que sonhos mortos pudessem voltar à vida, fez com que pessoas que talvez estavam distantes pudessem ir para o centro, que não estão relatadas, mas que aconteceram. E isso continua a acontecer nos dias de hoje. Assim como Jesus entrou nesse lar, Jesus, ele continua disposto a entrar em lares, e o seu lar é um lar que ele quer entrar, é um lar que ele quer fazer presença, quer fazer morada, é um lar onde nós compreendemos que Jesus entrando, as mudanças, elas podem ser notórias a ponto de que situações que parecem difíceis de resolver, sejam resolvidas.
E Jesus, ele vai alimentando nossa esperança. Ele vai colocando dentro de nós a calma, a paciência e vai nos ensinando a desenvolver, inclusive, virtudes que não eram virtudes ainda tão desenvolvidas. A figura de Maria e Marta mostra a elas virtudes, mas talvez numa inversão de papéis. Imaginemos que Maria fosse fazer depois o papel de Marta e Marta fosse fazer o papel de Maria. Nisso daí nós estaríamos vendo o quê? Aprendizados sendo desenvolvidos na vida dessas mulheres, aonde Maria também entendia da necessidade de se prontificar para o trabalho e para o serviço, e Marta, da mesma forma, para a adoração e a audição. Jesus, ele faz isso dentro dos nossos lares. Ele desenvolve características diante de algumas lutas que nós passamos. É diante de algumas lutas que nós vivemos, e em especial no seio da família, que nós desenvolveremos paciência, desenvolveremos amor, amadureceremos e seremos homens de verdade, homens que cuidam, homens que atendem ali o chamado da sua masculinidade, mulheres que vivem de forma intensa aquilo que o Senhor tem a fazer por meio delas, filhos que são como flechas e famílias que abençoam o mundo. É diante de muitas lutas que nós somos aperfeiçoados. Logicamente, não podemos isentar a realidade de que Deus, ele nos aperfeiçoa também em outros momentos, em outras situações. Mas parece que é nos momentos de dificuldade que nós oramos mais. Parece que é nos momentos de dificuldade que nós aprendemos a confiar mais, que nós entregamos mais a Deus, do nosso coração, da nossa oração, da nossa súplica. Parece que é nos momentos onde tem mais dificuldade que nós recorremos mais à presença do Senhor, jejuamos, clamamos. Isso deveria sim ser prática comum na vida daqueles que já tiveram encontro com Jesus. Mas diante desses momentos de alguns abalos e de algumas montanhas russas, que nós sempre estamos ali tendo o frio na barriga, o Senhor, ele vai nos ensinando, ele vai nos colocando diante de experiências que nos amadurecem e que fazem de nós mais parecidos com Jesus. No livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 a 31, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Aqui nós vemos justamente os questionamentos que passam na cabeça do ser humano, que passam na nossa cabeça. E aí, em lares, onde nós encontramos pessoas que são Marta e pessoas que são Maria, e nós buscamos o equilíbrio, o que o Senhor nos ensina a fazer? A descansar nele. Por que vocês estão tão ansiosos? Por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão tão desesperados? Quanto ao que vão comer, quanto ao que vão beber, quanto ao que vão se vestir. E aí o texto bíblico, ele nos mostra, olha, vocês são preciosos. O passarinho do campo, ele tem a sua casa. A flor do campo, ela é vestida pelos mais belos traços. Eu sou o Senhor que faço isso com flores e com passarinhos. Eu não faria isso com vocês. Por isso que, como famílias, nós precisamos realinhar a nossa atenção para acreditar e confiar mais nas promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Porque quando nós desatentamos ou nós caímos numa vida que é só ação, é só atividade, é uma vida ativista, ou nós caímos numa retração, onde nós ficamos só olhando o bonde passar, vendo as desgraças acontecer, vendo o problema cada vez mais avolumar. E essa não é a resposta. Deus, ele cuida. Precisamos esperar nele, confiar nele.
Precisamos ter a nossa fé provada e crescente diante dessas situações. E isso começa por confiar no Senhor. Quando nós falamos em orar, nós estamos falando, olha, eu entrego a Deus o mais íntimo do meu coração, mas eu vou agir também juntamente com aquilo que Deus tem a fazer. É aquela velha situação, é aquele velho exemplo de pessoas que estão talvez desempregadas e oram a Deus e falam, Senhor, abre as portas do emprego. E continua orando, Senhor, abre as portas do emprego. Aí você chega para aquela pessoa, depois de 2 anos dela orando e falando, Senhor, abre as portas do emprego, e você pergunta para ela, me dá um currículo seu para eu entregar para algum conhecido. E ela fala, eu não tenho currículo. Como assim você não tem um currículo? Quantos currículos você enviou? Quantas portas você bateu? Quantas conduções talvez você gastou procurando emprego? Não, eu não fiz nada disso. Eu simplesmente estou aqui orando e uma hora vai acontecer. A oração exige ação, exige movimento. Então, diante da contemplação, diante da confiança, nós vamos agir também. Veja, o equilíbrio. O equilíbrio de Marta e Maria, talvez usando uma ilustração assim, aonde é uma ilustração nossa, né, aqui do Oriente, né, pensando talvez numa casa aonde tinha a primeira sala, logo depois da sala vem uma sala de estar, depois vem a cozinha. Então vamos pensar nesse ambiente, né? Então no primeiro compartimento, lá ficou Maria com Jesus, na sala. A sala de estar está vazia e o outro compartimento é a cozinha. E lá está Marta trabalhando. Qual seria o melhor lugar para se ter um equilíbrio, aonde houvesse ali junção de trabalho e audição? Trabalho e contemplação. Talvez seria ali na sala de estar. Seria um bom lugar para todo mundo estar. Um bom lugar para todo mundo se reunir, aonde Maria, enquanto ela ouve, ela ajuda, e aonde Marta trabalha e dá atenção também. Eu digo que hoje muitos vão dar conselhos do tipo, olha, você precisa ser uma personalidade ou outra. Talvez quando a gente se remete a alguns exemplos do passado, filmes, talvez até algumas leituras de livro, e vai ter momentos onde a gente vai precisar para tudo mesmo. Existe um livro chamado As Disciplinas Espirituais, onde esse livro fala de disciplinas que precisam ser desenvolvidas na vida de todo discípulo de Jesus, e uma disciplina dessa é a quietude. Quietude, ele coloca lá quietude, que é você ficar num lugar onde você vai ficar simplesmente em silêncio. Fique em silêncio. Ao invés de você falar, procura tentar ouvir o que Deus está querendo falar com você. E isso vai envolver, certamente, você parar tudo. É uma prática, é uma disciplina. Mas isso é feito como exercício das disciplinas. Mas tem também a disciplina lá do serviço. É preciso servir. É preciso estar envolvido, porque por meio do serviço, nossas feridas são curadas. Por meio do serviço, nós encontramos também significado acerca da pessoa de Jesus e o que Ele faz. Então, veja que diante disso, não é colocado assim, para tudo e vive parado, ou fica só no ativismo. O caminho que nós vivemos hoje, em dias onde o mundo é muito conturbado, as vozes são muitas, o barulho é muito, é procurar um equilíbrio, onde nós conciliamos e conjugamos adoração e serviço. É por isso que a proposta de Jesus, quando Ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos, Ele está falando, olha, aonde você está hoje, você é um cristão. No seu serviço é um local de adoração. No seu serviço, é um local de serviço também. Então, nós vamos tirar, talvez, aquela forma de isolar. Eu só adoro a Deus no domingo, e na segunda, a sexta, eu fico ali só focado no meu trabalho, não quero saber de Deus. Não, enquanto você trabalha, você adora a Deus também. E de que forma? Fazendo o melhor trabalho, fazendo da melhor forma.
Existem coisas que não precisam ser faladas, mas ser percebidas, sentidas. Enquanto você trabalha, seu coração está ligado em Deus. Diante de alguns problemas, você pede, Senhor, me ajuda diante desse problema. Eu me lembro, eu estava recordando um dia desse, quando estava na empresa, me lembro uma vez que eu estava diante de um assunto complicado. Já havia semanas que nós estávamos assim, trabalhando num projeto e não ia para frente. E aí um dia, já cansado, já pensando em jogar tudo para o alto, eu falei, Deus, me ajuda, abre os meus olhos, eu preciso encontrar esse problema. E é engraçado, meus irmãos, passou as 5 horas, o pessoal foi embora, eu fiquei um pouquinho mais ali, e daqui a pouco eu virei uma folha assim, vi alguns números, tal, mexi em algumas coisas, problema resolvido. Meus amados, é isso. Não tem um lugar. Eu não precisei esperar domingo para vir na igreja e falar, Senhor, me ajuda. Em meio ao serviço nós adoramos. Em meio à adoração nós servimos. Nós vimos aqui hoje os irmãos aqui do grupo de louvor. Em meio à adoração eles estão servindo. E nós, em meio ao serviço, nós estamos adorando. O pessoal lá no hambúrguer, lá atrás, essa hora eles já estão ali com o bucho quente já ali na chapa, né? Já está esquentando. Podemos dizer literalmente, né? A chapa está quente já essa hora. E eles estão, sabe, fazendo o que ali? Adorando a Deus por meio do serviço. Adorando ao Senhor por meio do serviço. Marta e Maria é uma resposta a qual o Senhor somente conseguiu dar o direcionamento. É uma pergunta a qual somente o Senhor pôde dar a resposta. Em meio a ativismos, em meio a momentos de parar tudo, ele redireciona o olhar de todos e para todos, mostrando da necessidade de haver o equilíbrio. E esse equilíbrio é visto justamente na junção de Marta e de Maria. Deixá-las separadas não dá muito certo, mas estando juntas, elas vão chegar no equilíbrio perfeito, bom, que agrada ao Senhor. E eu termino dizendo que nos nossos lares, nós precisamos de equilíbrio também. Precisamos desse equilíbrio. Porque por ora nós somos somente, às vezes, ditadores. Mas às vezes também nós somos aqueles que não têm voz, não têm palavra, não falamos nada. Às vezes nós somos aqueles, igual aqueles cães farejadores, nós saímos caçando problema, e encontramos o problema. Mas às vezes o problema está debaixo do nosso nariz e nós não queremos lidar com o problema. Por isso que eu digo, precisamos desse equilíbrio que vem por meio da pessoa de Jesus. E nisso há a grande necessidade de dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor. Senhor, entra na minha casa. Senhor, toma conta da minha vida. Senhor, cuida dos meus filhos. Senhor, eu confio a minha família nas tuas mãos. Eu confio, eu entrego nas tuas mãos. Eu vou agir também, eu vou participar. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Me ajuda. Abre os meus olhos. E nisso, certamente, a graça, a misericórdia e o poder de Deus serão ministrados e fluirão até o seio da sua casa. É como um remédio que entra na corrente sanguínea e ele demora pouco tempo para chegar onde dói. Deus, ele tem essa dinâmica e ele tem esse remédio. Quando ele ministra, lá no trono da graça dele, vem pelas correntes da história, vem pelas correntes do tempo, vem pelas correntes da nossa espiritualidade com ele e vai no lugar onde a dor está acontecendo. E ele traz alívio. Mas é preciso o quê? Confiar. É preciso buscar esse equilíbrio. Um equilíbrio que vai exigir atividade de nós, mas vai exigir também paciência, audição, perseverança, cuidado e até mesmo saber lidar com o tempo. Porque nem sempre as coisas vão ser resolvidas no nosso tempo. Às vezes vai demorar. Hoje pela manhã eu estava conversando com a irmã Lindalva, ela falando de um irmão dela lá no Recife que aceitou Jesus. Quantos anos, irmã Lindalva?
15 anos orando pelo irmão, pedindo a Deus, aceitou Jesus. Talvez se fosse no tempo dela, já teria acontecido. Mas o Senhor ensinou durante esse período a continuar orando, a continuar confiando e acreditando que o remédio chegaria aonde a dor estava. Então eu convido você a confiar no Senhor, a viver essa dinâmica de Marta e Maria, porém não uma dinâmica desconciliada, mas procura juntar as duas pertinho de você, coloca Marta de um lado, Maria do outro e vai junto. Porque nisso você estará em atividade, mas não deixará também de ouvir, de atender, de crer, de acreditar. Eu quero convidar você nesse momento a orar junto conosco, apresentando sua família, apresentando sua casa. Talvez diante dessa dinâmica você se identifica como Marta, talvez como Maria, talvez como nenhuma das duas. Mas você entende que você precisa dessa graça do Senhor, desse equilíbrio que vem dele, dessa ajuda que vem dele para prosseguir em família. E se essa é a tua oração, eu quero convidar você a ficar de pé aí onde você está para a gente orar. Eu reconheço que eu preciso disso. Tem momentos que eu sou muito Maria, mas tem momentos que eu sou somente Marta. Eu sei que isso desconciliado gera muitos problemas. Problemas para mim, problemas para minha família, problemas para quem está à minha volta. Se você tem entendido que é preciso desse equilíbrio na sua vida, eu quero dizer, ora a Deus, pede ao Senhor. Ele pode abençoar você. Ele pode dar a você. Aquele que pede, Deus dá. Aquele que bate, Deus abre. Aquele que chora, Deus enxuga as lágrimas. Aquele que está fraco, Deus ele sustenta e bota de pé. Aquele que está perdido, Deus salva. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela palavra do Senhor que vem de encontro a nós e diante de dinâmicas que às vezes nos levam a ativismo, nós nos colocamos do outro lado também, pedimos, nos ajuda a ouvir. Mas diante de momentos em que talvez nós estamos atônitos, extasiados, anestesiados, sem forças para fazer, nos levanta, nos coloca de pé para que possamos agir também, Senhor. Nós estamos falando da família, nós estamos falando dessa matriz que está no coração do Senhor, que é um plano que não caiu em descrédito, que não saiu de moda. Nós entendemos que a família é projeto do Senhor e pedimos a Deus, abençoa a nossa família. Abençoe as famílias espalhadas sobre a face da terra, cuida dos nossos filhos, tem misericórdia. Quebranta o coração deles, traz eles novamente para a Tua palavra, para os Teus caminhos. Ó Deus, traz alegria novamente para dentro da nossa casa. Minimiza as preocupações, minimiza as brigas, as contendas, a fim de que possamos, ó Deus, ali nos dedicar para novos projetos. Ó Deus, aquele que está cansado, renova as forças. Aquele que, porventura, já abriu mão de tudo, ó Deus, reaviva, para que possam se colocar de pé novamente e viver aquilo que o Senhor tem para eles. Ó Deus, nós consagramos nossa casa nas Tuas mãos. Tudo pertence ao Senhor, tudo é do Senhor. Pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio. Traz a paz, o equilíbrio para dentro de nós. Pondera as nossas palavras. Ó Deus, tira os fardos que porventura temos carregado e que têm sido pesados demais e que estamos a ponto de parar, de desfalecer. Nos ajuda, Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que nós confiamos. A nossa esperança está no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. E é por isso que cremos e estamos aqui e dirigimos nossa oração. Porque o Senhor é vivo. O Senhor está aqui entre nós. O Senhor é um Deus presente. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Amém.